Irmãos, sendo assim, abra sua Bíblia no livro de Tito, Epístola de Paulo a Tito, mais precisamente no capítulo 2. O tema da nossa pregação é a manifestação da graça de Deus. O tema da nossa pregação é a manifestação da graça de Deus. Em outras palavras, é a epifania, é a aparição da graça de Deus no nosso meio. Tito capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Tito, epístola de Paulo a Tito, a partir do capítulo 2, na verdade, do capítulo 2, verso 11, amém? Capítulo 2, verso 11 diz assim: porquanto a graça de Deus, olha lá, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, olha só a intenção da graça, educando-nos para que, renegadas, deixadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente agora, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? Pai bendito, esta é a tua palavra. Palavra esta, Pai, recomendada a um homem autorizado pelo Senhor para autorizar e capacitar um outro homem, Tito. O Senhor aqui usa o servo Paulo com autoridade apostólica para ensinar e autorizar e delegar uma função de autoridade para o jovem Tito, que tinha a incumbência de ministrar esta comunidade. Então, Pai, eu peço que também sobre a minha vida exista a autoridade do Senhor para ministrar esta igreja, com autoridade, e que ninguém me despreze, absolutamente, por conta da tua palavra, é a tua palavra. Então, Deus, que a tua palavra hoje fale ao nosso espírito, à nossa alma, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Tito, há uma dúvida aí entre o nome Tito significar pai, ou aquele que é honrado, aquele que é respeitável. Não obstante, Timóteo ser aquele que honra a Deus. Tito pode ser honrado, respeitável. Interessante que é característica dos discípulos, daqueles que seguiam Paulo. Eram seguidores de Jesus Cristo, mas eram discipulados e ministrados por Paulo. Me parece que os discípulos de Paulo eram respeitáveis. Eram jovens honrados. Em outras palavras, eram jovens que se preocupavam com a vida piedosa. No mundo como hoje, onde a desgraça, eu lembro que quando pequeno, quando falava desgraça, era um palavrão. Entendendo um pouco melhor hoje, continua sendo palavrão, e pior do que um palavrão, porque ainda o palavrão, beleza. Pior é a condição que essa palavra nos permite. É a falta da graça de Deus, é a ausência daquilo que nos cerca continuamente, hem, no hebraico, um cerco contínuo, está dizendo assim, que se eu te salvei até o fim, continuamente. Por isso que é graça salvadora, e isso precisa estar claro para mim e para você, como filhos de Deus, amém? E isso é para os eleitos, não é para os de fora. Mas pastor, como é que vai pregar o evangelho? Prega o evangelho, pregue salvação para os de fora. E se ele for um eleito, ele vai crer. Presta atenção no primeiro verso do capítulo 1.
Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, quem está dizendo aqui é Paulo, com autoridade do Espírito, para promover a fé que é dos eleitos. Para promover a fé que é dos eleitos. Está dizendo assim que não existe fé que não é para o eleito. Mas pastor, todo mundo crê por aí, pois é, mas não é a fé salvadora. Não é a fé que te traz salvação. Existem muitas fés por aí, não existe? Não se discute fé, então, nesse sentido, mas se discute se ela é canalizada na pessoa de G. Aí é funila. Por isso que ele se torna o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele fala, não é que vai ao Pai como se pudesse ir sozinho, mas ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus chama a responsabilidade de ser exclusivo da salvação para se relacionar com Deus, amém? Salvação é relacionamento com Deus. A manifestação da graça de Deus é para dizer assim, olha, eu estou aparecendo, epifania, algo encaixado de cima para baixo, fainos de fenômeno, é um fenômeno. Jesus apareceu, ele veio encarnado para dizer assim, eu sou a luz do mundo, mas muitos me desprezaram, inclusive os meus, mas a todos quantos o receberam, o quantos perceberam que ele é luz, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. É Deus que te dá poder para ser filho de Deus, não é você que se torna filho de Deus, não pela vontade da carne, do sangue, do homem algum, mas pela vontade de Deus. Está lá em João capítulo 1, fantástico isso. O tema da nossa mensagem é a manifestação da graça de Deus. Desgraça é uma palavra comumente ouvida. Tudo aquilo que não está bom, correto, tudo que o prejudica, tudo que se opõe à vida, à dignidade humana, tudo isso é desgraça. Porém, Deus nunca pretendeu que o ser humano, homem e mulher, vivessem desgraçadamente. Muito ao contrário, o projeto de Deus, divino, da criação, é a graça de Deus em todas as esferas da vida, tornando sempre a vida melhor. Por isso que a graça comum já foi manifesta, Deus criando o mundo. Isso é a graça comum. A graça especial é a revelação do Filho Jesus Cristo para a salvação. Por isso que lá em Romanos 1 e 2 vai dizer assim que nós nos tornamos, o mundo se tornará todos aqueles indesculpáveis, porque olhando para a criação, viram que não pode existir tanta organização, tanto controle, tanta manutenção, se não for por um Criador. Então a própria criação será testemunha contra aqueles que são incrédulos, contra aqueles que não creem em Jesus Cristo, que não creem no poder do Evangelho. A própria criação será uma testemunha contra aqueles que não creem em Jesus Cristo, contra aqueles que não receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Como isso é sério, a gente trata a graça muitas vezes muito barata, mas a gente esquece os resultados que ela nos trouxe e as implicações que ela nos traz. A graça não é barata, ela é preciosa. Uma vez que eu entro no cenário da graça, agora é preciso o quê? Obediência, e não displicência, e não negligência. A misericórdia, para aqueles que há pouco tempo se converteram, a graça te preservou, meu irmão, minha irmã, para te trazer aqui, para a salvação. Apresentando o amor de Deus e apresentando a porta da graça, que agora vai ser diferente a caminhada. A misericórdia te preservou até agora, mas agora o amor de Deus, por meio de Jesus Cristo, que se torna exclusivo para mim e para você, fala assim, agora tem um caminho de graça para você. Só que para viver e aproveitar e usufruir dessa graça, é preciso obediência, entrar no esquema de Deus. Não dá para viver do mesmo jeito que eu vivia na misericórdia, agora no ambiente da graça. Não obstante Deus ter uma graça para todo mundo, para a criação toda, todo ser vivo, até para os animais, ter uma graça para o ímpio que preserva o miserável até agora, e que preserva eu, você, crentes miseráveis alcançados pela graça de Deus. Alguém se ofende quando eu digo miserável aqui? Vocês entendem a condição? Graças a Deus. Graças a Deus, porque eu acho que tem gente que tem dificuldade com isso.
até entender o que é misericórdia. Misérias cardia, coração pelo miserável. Por isso que Deus te preservou. O verso 11 vai dizer exatamente isso. Porquanto a graça, a hand de Deus, a caris de Deus, se manifestou salvadora, porque a misericórdia te preserva com vida, apesar dos seus pecados, mas a graça salva. A misericórdia tem a ver com uma relação de que Deus preserva você por conta do pecado, mas a graça te salva do pecado. Amém, irmãos? Por que eu sou enérgico assim, para você levar a sério a graça de Deus? Porque lá em Hebreus vai dizer assim, que a lei, por duas testemunhas, por a presença de duas testemunhas sobre alguma coisa que você fez de errado, basta para condenar você. Mas a graça de Deus, não despreze a graça de Deus, é pedir para Jesus voltar de novo, se encarnar e morrer numa cruz para te salvar novamente, e isso não vai acontecer, Ele já se manifestou. Então não despreze o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Isso é muito mais sério. Por isso que no final dessa perícope, lá em Hebreus, diz assim: horrenda coisa é cair na mão. Uma vez eu falei aqui, algum irmão ficou pilhado comigo. Então aguenta a palavra. Aguenta a palavra. O mesmo que te salva é o mesmo que pode te condenar. E só pode fazer isso Deus. A melhor pessoa do mundo pode ser a pior pessoa do mundo no final dos tempos para você, que é Deus, porque é horrenda coisa. Nesses sinais dos tempos, meus irmãos, onde os últimos dias, os tempos estão sendo difíceis, não difíceis por causa do, está muito calor, está muito frio, não é isso. Não está falando de um tempo climático. Não obstante, vai ser mudado muita coisa. Mas está falando de displicência, promiscuidade, imoralidade, vida sem Deus, vida de autossuficiência, um povo querendo não abrir mão do direito de colher da árvore do fruto do bem e do mal. Quer ver uma desgraça acontecendo na sua vida, na sua carne? É o tirar os teus direitos. É falar para você que o Evangelho diz para você: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Perca os teus direitos. Não sabendo lidar com a liberdade que tinha, Adão e Eva pecaram fora do paraíso ou dentro do paraíso? Dentro do paraíso. Então o paraíso não te protege de você pecar. A desobediência não foi por conta do paraíso, foi por causa de mim e de você. Os irmãos estão entendendo a mensagem? De nós levarmos a sério a graça de Deus. Graça é a ação incondicional de Deus em benefício do ser humano. Deus tem sempre uma boa disposição para com o ser humano, deseja dar perdão, quer agir favoravelmente em todo o tempo. O conceito, olha só que interessante essa palavra, e eu luto contra isso, mas o conceito de um Deus vingativo, não obstante está escrito, a Deus pertence a vingança, mas a vingança de Deus acontece de forma justa, correta, não é a nossa vingança, por raiva, ódio. O conceito de um Deus vingativo, que só pensa em punir, não faz parte de uma boa teologia, embora este aspecto deva também ser considerado, que Deus, no tempo certo, vai vingar os seus inimigos. Não obstante, alguém fala que Deus não tem seus inimigos, Deus não tem um inimigo mesmo à altura, mas os nossos inimigos. Esse texto bíblico aqui, meus irmãos, ele de Tito, apresenta as maravilhas da manifestação da graça divina na humanidade. Após as falsas doutrinas, após tratar de questões apologéticas, polemizando com falsos mestres e falsas doutrinas, porque é o que corre em torno dessa carta. Paulo apresenta um estilo de vida para os membros da igreja, caracterizado por responsabilidade, integridade e piedade, que está aí no verso 1 até o 10 do capítulo 2. Tal estilo de vida é consequência, é resultado da boa doutrina, e não da má doutrina. O motivo para esse estilo de vida é a própria graça de Deus agindo nas pessoas,
Olha só que interessante, o salmista diz que a graça de Deus é até mesmo melhor do que a vida, Salmo 63, verso 3, e que a vida sem a graça de Deus torna-se sem sentido e sem valor. A graça de Deus nos seres humanos apresenta consequências, ou melhor, resultados e implicações. Dentro da graça de Deus, eu quero trazer um testemunho. Semana retrasada, eu estava numa festa de casamento, ministrando, saí dessa festa, fui para uma outra festa, estava pastor de férias, é cheio de festa, né? E eu fui numa, interessante, né? Eu faço casamento em um, celebrando a união, vou para uma outra festa, conversar com pessoas que estão querendo, com sede de Deus. E uma pessoa me parou chorando, pedindo ajuda por um jovem, um afilhado, que já estava há 15 dias no HC em coma. E naquela noite ela ficou perto de mim, ela parou perto de mim ali naquela festa, do lado da minha esposa, e começou: pastor, tem uma pessoa que está assim, ora por ele, ora por ele. Eu comecei a perguntar como é que estava a situação dele. Quando ela falou assim: olha, faz 15 dias que ele está em coma, e ele tem 33 anos, bateu forte no meu espírito, na minha alma. Eu levei a sério aquela fala, e ela falou assim: você não vai lá visitá-lo amanhã? Eu falei: eu vou visitá-lo amanhã. Pastor, você vai mesmo? Ela falou mais de 30 vezes isso, mas mais mesmo, mais de 30 vezes, e ela ainda falou assim: se tu não for, tu vai para o inferno. Calma, minha irmã, calma, eu já disse que eu vou, no inferno não vou mesmo. Calma, minha irmã. E ela, porque ela queria de tudo quanto é forma dizer: vai por medo então, medo de ir para o inferno. E eu fui, ou melhor, levantei domingo de manhã, e eu tinha um almoço, também no mesmo local. Aí, ficou na minha mente assim, né? Bom, você pode ir amanhã, você pode ir hoje. Eu falei assim: não, eu vou hoje. Tem que ser hoje, porque é hoje. Quando eu cheguei lá no HC, já tinha terminado o horário de visita. E eu cheguei como sacerdote religioso, e apresentei minha carteirinha. Eu falei: cara, me ajuda, por favor, senão eu vou para o inferno. Vocês já estão acreditando nisso, né? Me ajuda, por favor. Eu não sou da família dessa pessoa, eu sou só um pastor, e eu preciso entrar nessa UTI. Me ajuda, por favor. Mas já acabou o horário. Não, mas me coloca lá dentro, por favor. Ele falou: calma que eu vou te ajudar. Ele ligou lá em cima, pediu autorização, e as mulheres deixaram entrar. Só tinha eu e as enfermeiras naquela UTI, lotado da direita à esquerda. Eu entrei, ele estava no canto esquerdo, o penúltimo lá, e era um jovem forte, enorme, ruivo, bonito, entubado, com os lábios todo cheio de sangue, ressecado, sem nenhuma expressão, sem nenhum movimento. E eu comecei a conversar com ele e falei assim: Regis, Regis, você não me conhece, mas eu estou te conhecendo agora, e eu sei que você está me ouvindo, porque o teu corpo está travado, você não pode movimentar, mas a tua alma e teu espírito está me ouvindo, e eu sei que você está me ouvindo. Então eu vou ministrar a sua alma, o seu espírito, e eu estou aqui hoje para ser um instrumento da graça de Deus e salvação para a sua vida. Comecei a ministrar e comecei a ler 3 salmos consecutivos para ele, ministrando no espírito dele, pedindo para a alma, para o corpo, para a mente dele. Interessante que os salmos que eu li era Davi orando no espírito, pedindo para a alma e pedindo para o corpo. A oração de Deus espiritual te cura na alma e te cura no corpo. O único acesso que nós temos de Deus para curar a nossa alma, o nosso corpo, é a oração espiritual na direção do Deus Espírito. E eu comecei a crer nisso com toda a minha força, e crendo que, aí quando eu cheguei no Salmo 63, eu comecei a chorar copiosamente, porque a tua graça é melhor do que a vida. 15 dias de coma, eu falei assim: Deus, eu não sei se esse cara vai voltar, mas a tua graça é melhor do que a vida, e a tua graça tem a ver com salvação. Então, Regi, você está me ouvindo, se você não pode se movimentar, não tem o porquê, e o Salmo dizia um pouquinho anterior,
a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Eu fico imaginando esse cara querer se movimentar, não podendo, e a alma gritando, e o espírito clamando, e Deus aparecendo como luz e dando chance para ele: calma, a minha graça é melhor do que a vida. Esse jovem, 33 anos, estava vivendo mais ou menos uns 3, 4 meses, voltando todos os dias para casa, com uma garrafa de pingue quebrando toda a casa. Isso é desgraça, isso é desgraça. Aí Deus leva um cidadão em coma, para dar chance para ele em coma. E eu fui, comecei a chorar, comecei a ministrar. Agora você vai confessar aqui, diante de Deus, que você está recebendo a tua salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai te levar para o céu. Irmãos, existem muitos relatos de irmãos que ficaram em coma, e eu ouvia tudo, e sabia de tudo que estava acontecendo. Beleza, o que aconteceu? No final da tarde, esse rapaz falece. Assusta toda a família, mas a família tinha ouvido que tinha ido lá. E foi um quebrantamento, foi assim uma tristeza para todo mundo. E no outro dia eu falei pro Du ali: Du, vamos lá no cemitério. Cheguei lá, a pessoa que tinha mandado eu para o inferno me abraçou. Falei para ela: você viu como eu não fui para o inferno? E a gente começou a conversar, e na conversa com ela eu expliquei o que aconteceu. Ela parece que não entendeu nada. Mas depois na fala dela eu peguei ela, falou assim: sabe, pastor, meu pai também ficou em coma, presta atenção. Eu não fui lá tendo certeza de que o cara me ouviria, eu não fui lá, presta atenção. Ela falou assim: meu pai, quando estava em coma, todos os dias eu cantava uma música para o meu pai, de Deus. Essa pessoa que tinha falado para eu ir lá. E um dia meu pai saiu do coma, e outro dia eu estava lá na sala, eu comecei a cantar a mesma música, lá na cozinha, e meu pai falou assim: mas que música é essa? Eu conheço essa música. Aí eu só olhando para a cara dela assim, falei: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Quer dizer, a certeza de que eu fui lá para falar no espírito daquele homem, ele sabia que eu estava lá. E na boca daquela mulher, ela estava dizendo assim, que o meu pai, ela sem saber disso, ela falou assim: filha, que música é essa? Eu conheço essa música. Mas pai, você não foi na igreja? Aí ela lembrou, falou assim: não, pai. Ela falou assim: não, eu ouvia você cantar para mim. Então, meus irmãos, prestem atenção, quem dá a última palavra de salvação é? Isso é graça. Não está na minha condenação, não está no meu julgamento. Ainda, enquanto tiver vida, respirando, existe possibilidade de Deus intervir e te arrancar do caminho do inferno. Então, rapidamente, eu quero compartilhar duas coisas. Eu falei, não precisava dar esse testemunho. Os resultados dessa manifestação da graça é o seguinte: ela é completa em Jesus Cristo, porque o apóstolo João diz assim, que de Jesus temos recebido graça sobre graça, lá em João capítulo 1:16. Em Hebreus encontramos que Jesus é quem nos revela todo o ser divino, todo o potencial da graça de Deus, está nele. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Expressão exata significa caráter no grego, que significa expressão, é a matemática exata de Deus, caráter. Só existe essa palavra no Novo Testamento, uma palavra para caráter no Novo Testamento, e é para Jesus. Jesus, ele é o caráter exato de Deus. Por isso que ele é único. A espantosa ação divina de se encarnar, tornando-se um ser humano, demonstra a importância radical que Deus tem, ou melhor, que Deus dá às pessoas, independentemente de qualquer ato anterior que tenhamos feito. Entende que Deus levou em conta toda a desgraça que aquele jovem estava vivendo dentro da sua própria casa, mas que Deus deu chance para ele em coma, numa maca. Isto é graça. O que significa esta manifestação? Quais os resultados da manifestação? Primeiro ponto, os resultados da manifestação da graça de Deus é a salvação. Está aí, ó, no verso 11,
Porque a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. Isto não é uma situação a ser vivida no futuro apenas. Trata-se de algo que acontece ao ser humano agora, na vida atual onde estamos. Antecipa a glória e bênçãos do futuro com Jesus, porque Jesus vive com a pessoa aqui e agora. Certo? Está dizendo assim que é o já e ainda não, já, porque Deus já nos salvou, já está aqui o reino de Deus, por isso que venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui e assim na terra como no céu. A gente já pode viver a manifestação da salvação, um pouco do céu aqui embaixo. Por que o céu não continua entrando na sua casa? Porque você parou de orar o Pai Nosso. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Porque você parou de orar. Por que você não vê mais o movimento de Deus dentro da sua casa? Porque você parou de invocar o Deus que te salvou dentro da sua casa. Se Deus não está dentro da sua casa, Ele não pode construir ali dentro, reformar ali dentro. Ele está do lado de fora. A segunda resultado da manifestação da graça de Deus, dentro do primeiro ponto, é a formação de um povo. Ele salva para formar um povo. Olha o verso 14 aí. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, nos tirarmos da iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Presta atenção, um povo exclusivamente, essa palavra no grego é periousios, peri de perímetro, de círculo, ousios, dentro de, presta atenção, esse círculo aqui é Deus. E nós estamos dentro desse círculo, dentro de Deus. E não existe nenhum ataque sobre você se não for permitido pelo círculo que é Deus. Então, toda tentação, toda provação, toda tribulação, aflição, só te atinge, mesmo seguro por Deus, porque Deus permite. Você é exclusivamente minha, então isso não abre mão. Porém, a vida, como diz o texto, no mundo tereis? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu fui atacado, Deus permitiu, meu Pai, porque eu sofresse um monte de coisa, vocês também vão sofrer, para experimentar a minha graça. Então Deus forma um povo para Ele, não sem as tribulações, não sem as tentações, não sem as guerras, não sem as batalhas, mas com muita batalha. É a minha vida e a sua vida, é a história da sua e da minha casa, da sua família. Quantas tribulações, quantas lutas, quantas perdas. Apesar de todas, nós estamos firmes, amém? Nós vamos progredir, nós vamos avançar. E quem está vivo aqui tem chance de dizer não agora, para a velha vida que viveu, ou os legados que tiveram, e começar um novo legado. Deus muda a minha rota. O versículo 14 diz que Deus está trabalhando com um povo exclusivamente seu. Conforme Pedro 2,9 diz assim, Deus chamou um povo que não era povo, e fez um grupo, uma novidade no mundo. A salvação leva-nos a uma comunidade. Nós não somos salvos para vivermos isolados. Deus quer que vivamos em comunidade, para que desenvolvamos o potencial de humanidade que todos temos, porque fomos criados por Deus. Mas esse potencial se perdeu com o pecado. O povo de Deus é um povo indiscutivelmente especial. Nas palavras do apóstolo Pedro, este povo é tão especial porque é raça eleita, sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Este povo não pode ser destruído ou arrancado das mãos de Deus, amém? Lá em João 10, 28 diz o que, meu Deus do céu? Em João 10, 28... olha aqui uma teologia da certeza da salvação. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, eu lhes dou a vida eterna. Você não busca a vida eterna, Ele que te dá. Você jamais perecerá, porque fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha o quê? Aqui ó, eu dou a vida eterna para vocês, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é um escolhido, um filho de Deus,
você jamais vai ser arrebatado das mãos do Senhor. Ah, mas você fala assim, mas pastor, eu estou vivendo uma vida. Claro, a desobediência tira o mel dessa graça. Você não perde a salvação, mas você perde a qualidade de vida. É como o teu filho não deixa de ser filho, mas está longe de você e vive um relacionamento desgraçado sem a graça de Deus. Deu para entender? É o filho que quer ser autossuficiente. Eu estou falando de filho, eu não estou falando de bastardo. Filho, Deus não volta atrás quando Ele faz você filho e filha. Amém? Essa é a nossa teologia segura pela palavra. Ninguém as arrebatará da minha mão. Mas vai sofrer. Como muitos filhos de Deus estão sofrendo, longe, autossuficientes, querendo viver de qualquer jeito. E não dá para viver de qualquer jeito, barateando a graça de Deus, amém? Nós temos que fazer valer essa graça, amém? Temos que entrar no esquema de Deus. Segundo ponto, as implicações da graça de Deus. A graça de Deus, que salva e constrói um povo novo, traz sérias implicações. Ninguém recebe a graça de Deus e continua a sua vida de modo apático, apagado, transformado. Esse povo continua a contar com a graça de Deus, que educa para a nova vida. Olha o verso 12. Educando-nos, olha só, a graça que primeiro nos salva, agora nos educa, nos encaminha, nos prepara para fora. Educar significa preparar para fora. Por isso que fala assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil, vantajosa, lucrativa, quando ela te ensina, te repreende, te educa, ou melhor, te corrige e te educa na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para fora. Tem a ver com salvação. Ninguém vai manifestar boa obra aí fora, boa obra de salvação, se não for salvo por meio de Jesus Cristo. Verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade, olha só, manda embora a impiedade e as paixões mundanas que existem dentro de você. Vivamos no presente agora, século, de forma sensata, justa e piedosa. Eu tenho atendido algumas pessoas na igreja. E há relatos, e, irmãos, é interessante que eu preciso dizer isso. Vocês não fiquem bravos comigo, jamais. Pode ficar com raiva de mim, mas não fiquem bravos com a palavra de Deus. Ela não tem culpa por causa de eu sou chato. Verdade. Porque os mensageiros passam, mas Deus permanece. A palavra de Deus permanece. Quando o pastor fala de algum problema difícil aqui, que pode ser parecido com um específico teu, não fica achando que eu estou falando de você. Porque se você conta dos teus problemas, é porque está surgindo problemas no meio da igreja, do aprisco, onde o pastor tem que fazer o quê? A ovelha chega para mim, pastor, tem muito estrume naquele canto, o que o pastor tem que fazer? Não é isso? Vocês me permitem limpar essa bagunça? Vocês me permitem? É isso que o pastor faz. E eu vou continuar fazendo isso, até onde eu estiver aqui, amém? Se vocês me permitirem. Porque as coisas estão fedendo. E ninguém gosta de viver no fedor, não é verdade? Então quando eu falar aqui, não fiquem achando que estou falando de vocês. Eu estou falando de um problema que está atacando a nossa igreja. Os pilares dessa igreja são infiltrações que todo mundo está vendo e ninguém está enxergando. É isso. Vê, não enxerga. Ouve, mas não escuta. E aí vai piorando a igreja. E a gente está dizendo assim, olha, não deixa isso acontecer. Educando-nos. É preciso que o pastor eduque a igreja. Renegadas a impiedade, manda você embora, a impiedade e as paixões mundanas. Eu não vou falar o que eu ia falar. Verso, presta atenção. As implicações da graça de Deus. Um comentarista bíblico dá a epístola de título, o título de A Pedagogia da Graça. Porque a graça também não vem só para salvar, ela vem para educar. Isto é a ação da graça que educa para a vida. 2 são os ensinamentos a respeito dessa graça. Primeiro, o estilo de vida diferenciado. Diferenciado. Quem entra no ambiente da graça tem que viver da diferenciada do mundo.
Aquele que foi atingido pela graça de Deus procura sempre viver uma vida com um padrão ético-moral que se destaca dentro do mundo. Por isso que nós seremos perseguidos. As coisas vão afunilar. Eu venho falando isso 2, 3 anos atrás. Vai afunilar, nós seremos perseguidos. E a igreja nunca vai viver um momento tão bom na perseguição como vai acontecer. Você está com medo? Corra para o quarto e peça misericórdia do Senhor, porque é isso que vai acontecer. As coisas vão afunilar. E aí vai ver se você realmente crê no teu Salvador e Senhor. Se você é capaz de morrer de ponta cabeça numa cruz. Se você é capaz de pular num tacho fervendo. E as coisas vão pegar. Se eu for preso não tem problema nenhum. Porque está tudo certo. As coisas vão afunilar. Em Atos dos Apóstolos a igreja só cresceu porque Deus permitiu uma perseguição. Não tem uma visão romântica de Atos. Ela só avançou e chegou aqui em Marília, salvando vidas, porque homens foram perseguidos, homens que destronavam os reinos desse mundo, que trazia prejuízo para a sociedade, prejuízo no bom sentido da idolatria, da mentira, do engano, que tirava os pilares que destruíam uma igreja, ou uma sociedade, e a igreja avançou dessa forma, e não vai ser diferente, não vai ser diferente, esperem. Está gravado, esperem, e aí a gente vai ver o que é servir a Jesus verdadeiramente, o que é ansiar pela volta dEle. A gente não vai querer, nunca vai sentir tanta vontade dEle aparecer, como vai ser daqui para frente. Os projetos estão sendo aprovados, muita coisa vai ser aprovada e vai funilar. Pregaremos a verdade ou não pregaremos? Pregaremos a verdade ou não pregaremos? Pregaremos a verdade da palavra, que não volta vazia. Não que isso seja uma obrigação pesarosa, pelo contrário, isso é uma resposta agradecida e emocionada que damos a Deus, aos seres humanos, pela presença da graça de vida em nossas vidas, que é viver diferente com a graça de Deus. No mundo que valoriza as paixões pessoais, mesmo que para alcançá-las tenhamos de agir impiedosamente, a graça de Deus nos ensina a agir com amor, com carinho pelas pessoas. No lugar de buscarmos nossos próprios desejos, sempre agimos procurando entender as necessidades dos outros, bem como em fazer com que as nossas ações beneficiem o próximo. Assim o cristão se mostra sensato, justo e piedoso. Seu padrão ético e moral não está voltado para o tamanho da conta bancária, o valor do carro, a magnitude da sua moradia, da sua preferência dos seus projetos, mas está voltado para o valor do ser humano. Por isso que há homens que estão se vendendo por preço. Quando você se vende por preço, você perde o seu valor. Eu tenho um valor, mas não tenho preço. Por isso que nós vamos até o fim. Essa é a grande diferença. Valor e preço. Se você está com valor, os valores de Deus não têm preço. Continue com os valores. Isso não pode ser negociado. Se você vende, você está negociando. Então, homens que negociam os seus valores são homens mercenários. Nós estamos sendo mercenários em muitas coisas na nossa vida. Quando a gente vende a nossa primogenitura, trocando propósito por propostas, trocando propósito de vida por propostas. Eu estou com fome, tenho uma necessidade. Ele chega lá, Esaú. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Trocando propósito por uma proposta. Não sabe do seu chamado, não sabe para onde vai, não sabe da sua missão, não sabe o que tem que fazer, fica negociando por preço. Isso não é de Deus, e nunca vai acontecer com os homens verdadeiramente de Deus, e não pode acontecer com as mulheres de Deus. Nós precisamos saber a quem nós servimos, e o nosso chamado e a nossa missão, em nome de Jesus, amém? Outra aplicação da graça é a esperança do reino de Deus futuro. Olha o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Olha aí, é isso, a graça dizendo assim: eu te salvo, eu te educo para viver bem na sociedade, mas também te dou esperança de que vai ser por pouco tempo que você vai viver nesse mundo, porque Jesus vai voltar. É isso, eu te salvo,
eu te educo para viver até, para você cumprir o teu chamado, a tua missão, mas tenha certeza, Ele vai voltar, vai acabar tudo isso. Vai acabar tudo isso. Olha só, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. No sentido, todo aquele que é atingido pela graça maravilhosa já desfruta das bênçãos do reino de Deus. Mas se esse reino não é ainda pleno entre nós, não é pleno entre nós ainda, isso só acontecerá quando ocorrer a manifestação da glória do nosso grande Deus. O cristão vive na convicção da irrupção do maior acontecimento depois da vinda de Jesus na terra, o seu retorno. Então veremos novos céus e nova terra, eternos com Cristo. Há dois ensinos perversos hoje em dia no Brasil, que afastam o cristão da gloriosa esperança do retorno de Jesus para a implantação do seu reino de paz e justiça. O primeiro é que a nossa fé deve se preocupar apenas com o dia presente. Não obstante, a gente viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Muitas pessoas e igrejas apelam para a fé a fim de resolverem problemas imediatos, como desemprego, problemas familiares, doenças, etc. Não olham para o futuro com Jesus e têm dificuldade de conviver com os problemas que a vida apresenta a qualquer pessoa. E é verdade, a gente quer a fé para nos tirar do poço, não quer a fé para perseverar, para enxergar que foi nos dada a graça de sofrer por causa de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 1, foi nos dada a graça de sofrer, não só de ser salvos por Ele, mas sofrermos por causa dEle. Essa fé também é inteligente, ela te faz dar sensata. Por isso que fala que sensato, meu Deus do céu. Ela fala aqui, no verso 12: no presente século, sensata e justa piedosamente. É isso. O segundo ensino que ofusca a percepção dessa gloriosa irrupção do reino divino entre nós, é a pregação de que, antes do retorno de Cristo, haverá grandes catástrofes na terra e que, portanto, quanto pior a situação estiver na sociedade, melhor será para a tal situação. Cristo deseja que sejamos salvos pela graça e que nós possamos viver na dependência da graça em todos os momentos, porque fora de Jesus a maldade será sempre presente. Presta atenção, meus irmãos. Na Bíblia existem vários momentos de apocalipse. Eu vou terminar. Na Bíblia existem momentos em livros no Antigo Testamento, em Daniel, em Isaías, no Novo Testamento, alguns apocalipses que aconteceram, muitas catástrofes, muitas coisas terríveis, que pareciam ser o pior momento da vida daquelas pessoas. Mas sempre existiu o apocalipse na nossa vida, que é essa não entendimento de algo que está longe escondido, apolongelipse escondido, até Deus chegar lá e longe, trazer o que está longe escondido, trazer para nós como revelação, por isso que apocalipse significa revelação. Se Deus não for aquele que traz a revelação dos apocalipses que nós estamos vivendo na nossa vida, nós estamos perdidos. A graça de Jesus permite para nós, filhos de Deus, ter acesso às Escrituras, e as Escrituras serem a revelação dos problemas tristes e terríveis que nós estamos vivendo. Porque às vezes o apocalipse é meu individual, parece que está desabando a minha vida, e a do outro está tudo muito bem, e aí confunde tudo, parece que só eu estou ansiando a volta de Jesus, porque o problema está comigo instalado. E a gente vive assim, pequenos individuais apocalipses. A graça de Deus, ela implica em você entender o seguinte, que você pode ter a esperança, mesmo vivendo sozinho, mesmo parecendo que está sozinho, assim como Elias, foi para uma caverna. Não é um bom exemplo isso. Depois que ele destrói 450 profetas, ele ouve a voz de uma mulher: vou matar você, e corre para a caverna. Essa parte não é boa, mas acontece. A vontade é de encontrar uma caverna, para fugir da ameaça de perder a vida. Ainda que isso aconteça na minha e na sua vida, irmãos, se você já foi agraciado pela salvação de Deus, você tem um futuro certo, o céu. Não obstante alguns pregadores não acreditarem que existe isso, mas você tem um lugar com Deus.
o medo de morrer acontece para todo mundo. Mas se você é um salvo, você precisa ter a esperança da salvação, que é melhor do que a vida. Você já recebeu hoje a graça de Deus, aquilo que você não merecia, favor é merecido. Você não recebeu aquilo que você não merecia, a misericórdia. Você merecia a condenação. Você não recebeu. E você recebeu, melhor do que a vida que você tem, a graça de Deus. Amém? A manifestação de Deus, da graça de Deus, é para te salvar. E fazer com que você leve a vida de Deus a sério nesta vida e tendo esperança de que Ele vai voltar em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar. Que possamos sair daqui, Pai, cheio de muitas perguntas, Deus, se nós estamos vivendo de fato a graça do Senhor e cooperando para que seja coerente, sensata e piedosamente essa vida com graça. Isso melhora a nossa vida contigo, isso traz qualidade de vida para mim, individualmente, para a nossa família, para a sua família. Deus, eu peço que possamos sair daqui hoje, embora para nossa casa, sabendo que nós não queremos desprezar a graça do Senhor. E que essa graça é o favor imerecido, porque eu não merecia, eu era incapaz, eu me tornei incapaz de ser salvo. E o Senhor me salvou um dia, por meio de Jesus Cristo. E isso continua acontecendo, porque pessoas estão morrendo. Então Deus, eu peço que homens e mulheres aqui, pais, filhos, filhas, avós, avós, que possam resolver as suas vidas agora, e entender que a graça que alcançou, é para ser vivida de forma correta, verdadeira, séria, de valorizarmos essa graça, porque ela é preciosa. Deus, cuida das famílias dessa igreja, cuida da liderança desta igreja, cuida, Pai, dos líderes desta igreja, cuida, Pai, dos ministérios dessa igreja, cuida dos pais e das mães dessa igreja, das famílias dessa igreja. E como Noé, Pai, que pela fé Noé, divinamente instruído por Ti, a respeito de coisas que ele não se viam, ele, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Isso é graça de Deus, porque Noé significa aquele que é descanso, aquele que é agraciado. Então ele recebeu a salvação que a arca o salvou. Então, irmãos, construam a arca de vocês. Com o temor do Senhor, construam a arca, demore o tempo que for. Moisés demorou pelo menos 100 anos. E não parou, até que um dia começou a chover de forma ininterrupta, torrencial. Aquilo que ele não via desde o começo, há 100 anos atrás, a chuva. Ele viu cair a chuva, mas até ele construir, até ele não ver a chuva, ele construiu aquilo que salvou a sua casa. Então construa a arca da sua casa, até Jesus voltar do alto, assim como a chuva cai do alto. E que Deus proteja a tua casa, o teu lar. Continue construindo a sua arca, porque a arca de Jesus Cristo é a salvação da sua casa. E você se tornará herdeiro da salvação pela justiça, pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, leva-nos em paz para nossas casas. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.